A paz de Cristo, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Camila Antoniazzi e hoje eu trago aqui um quadro do canal que é para falar sobre os livros que eu já li. E hoje eu quero trazer esse pequeno, grande livro que se chama Ego Transformado. Quem escreveu ele foi o autor Timothy Keller, é que muitos chamam ele de Tim Keller. Ele é pastor de uma igreja em Nova York. E esse livro, ele fala sobre a transformação que ocorre quando nós compreendemos e entendemos o Evangelho. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Antes de continuar, convido você a inscrever-se nesse canal. Peço gentilmente, se você já conhece o meu trabalho aqui, deixa um like nesse vídeo, pois isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e compartilhar ele com mais pessoas. Quais são as marcas de um coração sobrenaturalmente transformado? É sobre isso que o autor fala nesse livro, a respeito de uma passagem em que o apóstolo Paulo falou. Eu vou começar lendo essa passagem, porque é a base de tudo que vai ser dito aqui. Primeira carta de Coríntios 3, a partir do versículo 21, começa falando assim: Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as coisas futuras, todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Assim, os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim, encarregadas, é que sejam encontradas fiéis. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Pois, embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então, cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por causa de vós, para que aprendais, por nosso intermédio, a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se encha de orgulho, em favor de um contra o outro. Pois quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhais recebido? E se recebeste, por que te orgulhas, como se não o tivesse recebido? Bom, essa é a passagem que o pastor ele fala sobre esse livro. Ele prega em torno dessa passagem, é uma pregação. Esse livro tem 48 páginas, ele é bem pequeno, é um livro assim que eu li aguardando minha mãe no médico. Em questão de 2 horas. Eu sentei e li, eu acabei lendo ele 2 vezes, por quê? Porque ele é muito profundo. E agora eu vou dar uma pincelada sobre o que ele trata. Essa passagem que eu li do apóstolo Paulo falando à igreja, ele estava falando no momento em que estava havendo uma divisão na igreja. E aqui o autor, ele identifica que o apóstolo Paulo estava falando que o motivo dessa divisão era orgulho e vanglória. Por esse motivo as pessoas estavam se posicionando: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Nada lembra com os dias de hoje, né? Muito parecido com os dias de hoje. Quantas vezes estamos aí nos posicionando? Eu creio no que o pastor fulano de tal fala. Não, mas eu estou do lado do pastor fulano de tal. E começamos a nos posicionar do lado de pessoas. E esquecemos que somos um só corpo, que somos de Cristo, que nada é nosso, que tudo é dele. E por motivo de vanglória, por motivo de orgulho, as pessoas começam a entrar em atrito, a discussões, a brigas tolas, vãs, que nos afastam da presença de Deus.
Mas o que o autor trata nesse livro, que ele foi certamente inspirado pelo Espírito Santo para ter esse entendimento e essa visão, é que tudo isso ocorre por conta do nosso ego. Ego, né? Aquela situação de, eu tenho baixa autoestima, né? O ego humano. Ele é a raiz desses males. E é isso que o Espírito Santo trata em nós, ele transforma o nosso ego. E aqui o autor começa falando no capítulo 1 sobre a condição do ego humano. Ele explica sobre como é o nosso ego. Anos atrás, falava-se que as pessoas com alta autoestima eram pessoas perigosas, que os crimes, enfim, as maldades do mundo ocorriam por conta de pessoas que tinham a autoestima elevada demais, distorcida. E essa visão de uns tempos para cá mudou, porque ultimamente falam que o mal é quando as pessoas têm baixa autoestima. E daí se a pessoa não se sente nada, não se sente ninguém, esse é o motivo dela cometer crimes e dela fazer maldades. E ele fala sobre essas diferenças aqui. Mas o apóstolo Paulo, ele consegue trazer luz a algo que é extremamente importante. Na verdade, existe uma liberdade no autoesquecimento, quando eu paro de pensar em mim. Quando eu penso demais em mim, eu penso sobre mim de forma errada. E quando eu penso baixo de mim, quando eu penso mal de mim, eu também penso de forma errada. O segredo está no autoesquecimento do nosso ego. E como esquecê-lo, né? O nosso ego, segundo aqui falado através da palavra, através do entendimento que o pastor teve, ele é dessa forma. A condição natural do ego humano é vazio, dolorido, atarefado e frágil. E aqui ele discorre sobre esse assunto, explicando como é o nosso ego. E eu me identifiquei muito. Deus falou grandemente ao meu coração. Eu entendi o porquê que eu me preocupo, ou me preocupava, porque eu creio que Deus me libertou disso, tanto com o que as pessoas vão falar a nosso respeito ou vão pensar a nosso respeito. Isso nos aprisiona, inclusive, de fazer a obra, de fazer a vontade de Deus. E esse livro, de forma incrível, de forma sobrenatural, o Espírito Santo ele ministra no nosso coração. E ele traz a transformação necessária para o nosso ego, para que nós possamos realmente servir a Deus livre dessas coisas que nos aprisionam e dessas situações que levantam divisões entre nós, o nosso corpo, o corpo de Cristo, a igreja, os nossos irmãos. No capítulo 2, o autor fala sobre a visão transformada do eu. Nesse capítulo, o autor vai nos mostrar que Paulo não se preocupava com o que os coríntios iam pensar dele. E ele dizia que nem mesmo ele mais importava com o que ele pensava dele, porque o que importava era o que realmente Deus pensava dele. Ou seja, Paulo entendeu que até o que eu penso de mim, muitas vezes é errado e distorcido. E que nós devemos entender o que Deus pensa de nós. Aquilo, que fala a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala a verdade a nosso respeito. E ela tem poder de dividir alma e espírito, confrontar os nossos pecados, de nos colocar um espelho diante de nós para que nós possamos realmente enxergar a imagem e semelhança de Cristo em nós, ainda que ainda ali não exista, mas que Deus esteja forjando e transformando o nosso caráter. E no capítulo 3 o autor fala como alcançar a visão transformada do eu. Tão simples eu falar, que Deus vem, Deus transforma, o nosso ego é transformado e nós conseguimos nos libertar de nós mesmos e do que as pessoas vão pensar de nós, mas não é tão simples. E aqui o autor fala sobre isso, como alcançar essa visão transformada. Queridas, queridos, eu li 2 vezes esse livro e de repente, se der, eu vou ler mais uma vez, porque quem me emprestou foi minha amiga Vanessa, Não sei se vai dar tempo antes de eu entregar para ela. Vanessa, muito obrigada por ter me emprestado o livro, maravilhoso. Aqui na capa fala assim: a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria. Queridos, ser humilde é algo muito profundo. E muitas pessoas confundem humildade com pobreza, humildade com vestes, humildade com coisas materiais. E humildade é algo muito interno.
Há pessoas extremamente ricas e que tu olha por fora assim, nossa, essa pessoa, né, tem tudo, parece ser orgulhosa e na verdade ela é humilde. E há pessoas extremamente pobres financeiramente, com recursos totalmente limitados e orgulhosas. E Deus, ele tem poder de fazer brotar de dentro de nós a verdadeira humildade. E essa humildade é o que transforma o nosso ego. É o que nos permite viver os planos e sonhos de Deus. Esse livro é um livro maravilhoso, super indico. Né? Se você já leu aqui, deixa os comentários. Se você não leu ainda, mas ficou com vontade de ler, testemunha aqui para mim, para edificar minha fé. Eu te abençoo em nome de Jesus e querendo Pai. Até um próximo vídeo.